nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Até aqui por enquanto, irmãos. Então, vejam bem, ele está dizendo, aqui o apóstolo Paulo apregoando esta palavra, esses escritos e manuscritos, aí ele colocou: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus, você faz parte de uma igreja, você está congregando hoje, aqui agora, mas você anda em Cristo Jesus, se seguir a determinação bíblica, porque se não estiver na Bíblia, aí você está seguindo os homens, aí os demônios não vão te obedecer, a doença não sai, a perturbação te incomoda, não é? Olha quantas perturbações já saíram da sua vida, muitos males já saíram do seu pé. Você já contrariou os médicos muito, a ciência, né? Porque eles falaram pela ciência, mas você é espiritual em Cristo Jesus, e por isso você deu a volta por cima na enfermidade, naquele mal que estava te atacando, que talvez até tivesse te matado, mas você confiou em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Todos nós temos, por mais novo, por mais criança que seja, tem o livramento de Deus na vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele diz, né? Porque a lei, aí diz aqui, ó, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado, da lei do pecado e da morte. Havia uma lei, irmãos, no Antigo Testamento, que a Bíblia é dividida em duas fases: o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a velha aliança e a nova aliança, ou seja, o antigo pacto com Deus e o novo pacto com Deus, que esse pacto agora, ele é firmado em Jesus, com Jesus. Houve muitos pactos de homens de Deus, por exemplo, de Abraão, né? Pacto de Abraão com Deus, de Jacó com Deus, e foram as histórias muito bonitas, né? Obviamente as pessoas, quando ouvem essa palavra pacto, pacto é aliança, é porque se fala tanto, o povo incrédulo, as pessoas desobedientes falaram tanto, inventaram tanto esse negócio aí, fizeram até pacto com o diabo, e que quando se fala pacto, o povo parece que é coisa de outro mundo. Não, pacto é uma aliança. Por exemplo, um casal, ele tem um pacto, é um pacto de casamento, que só se desfaz com a morte. Outra coisa, irmãos, se você estiver seguindo algum pastor que é a favor do divórcio, foge dele, irmãos, corre dele. Se ele for a favor do divórcio, não ouça ele. Se ele for a favor do aborto, sai fora dele, irmão. Não maltrate ele, mas sai fora dele, porque não é digno da tua audição para ouvir o ensinamento, irmão. Porque Deus é contra o aborto e Deus é contra o divórcio. O Senhor falou que o casamento só se desfaz com a morte. E ele ainda foi mais enfático ainda. Se você ler em Marcos capítulo 10, ele disse: somente ficará livre, né, para se casar de novo, constituir uma nova família, que o termo é esse, um novo casamento, com a morte do outro, caso sejam casados mesmo, né, reconhecidamente casados, né, ou seja, família formada, casamento. Porque o casamento, irmão, não é uma mera convenção social e local e familiar, não, é algo instituído por Deus. Foi uma das primeiras coisas instituídas por Deus, foi o casamento. Deus casou Adão com Eva, irmãos. Foi. Deus casou Adão com Eva, foi o primeiro registro civil
O Senhor disse: por isso, homem, tu deixarás a casa do pai e da mãe, e se unirá uma mulher, e os dois já não serão dois, mas uma só carne. Uma só carne, irmãos. O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, ele fala: ou não sabeis vós que um homem que se une a uma prostituta é uma carne com ela? Olha que coisa, irmão, vira uma só carne. Se o homem coabitar com uma prostituta, com uma pessoa, com uma meretriz, com uma pessoa sem compromisso, que vem do corpo por dinheiro, por interesse, não é? Isso é pecado. E o pecado afasta a pessoa de Deus. O pecado leva a pessoa para o inferno. A Bíblia diz que aqueles que não estiverem com Deus, não forem obedientes, não buscarem essa obediência, arderão como palha naquele grande dia. Arderão como palha. Serão abrasados pelo fogo. Essa palavra está lá em Provérbios, capítulo 29, se não me falha a memória. Trata sobre isso, irmãos. Então, tem que ter cuidado, viu? Vamos ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. Pessoas que andam por aí só lançando profecia. Cuidado, porque de repente você está com um profeta dentro da sua casa, um profeta na sua família, um profeta perto de você, e está buscando profecia com gente fora, enganador, está mentindo para você, está enganando você, viu? Então, preste bem atenção. As coisas que Deus fala, pode passar algum tempo, mas elas estão de pé, irmãos. Elas vão acontecer. Deus vai virar, vai mexer, Deus vai, como vocês vão pegar, Deus vai pegar uma colher e vai dar uma mexida no caldeirão, no tacho, e vai chegar na posição. Glória a Deus. E aí você vai, olha lá atrás, olha o profeta falou lá atrás. Era de Deus. Porque quando Deus fala uma coisa, irmão, se Deus disser assim: eu farei isso, eu vou fazer isso, olha, Deus vai fazer isso, Deus determinou isso na sua vida, significa que não depende de você, não depende dos outros. Glória a Deus. Pode acontecer o que for, mas não depende do teu esforço. Obviamente, há palavras que Deus nos exorta, nos ensina a perseverar e a buscar. Por exemplo, ele chegou a Josué, lá em Josué capítulo 1, verso 8, 7, né? Ele disse: Josué, assim como eu fui com o meu servo Moisés, que era o condutor do povo de Israel, que era o pastor do rebanho, era o profeta de Israel, que tinha tirado o povo do Egito para levar a Canaã, né, os vales de Canaã, terra de Canaã, terra prometida. Ele diz: assim como eu fui com ele, eu serei contigo. Esforça-te e tem de bom ânimo. Esforça-te e tem de bom ânimo. Mandou ele se esforçar, não foi? Pois é. Mas quando chegou lá para derrubar as muralhas de Jericó, Deus mandou Josué se esforçar? Não, irmãos. Ele disse: Josué, ajunta o exército, ajunta o povo, rodeia a cidade durante 7 dias. Durante 7 dias. Dá a volta e volta. Depois, certamente, eu derrubarei as muralhas daquela cidade. Glória a Deus. Glória a E eles Deus. fizeram isso. E Deus fala: eu farei, ele faz, irmão. Eu farei, ele faz. Ou seja, não depende de você, não depende de mim. Se eu não acreditar, vai ter outro que vai acreditar. Se eu não fizer, Deus vai colocar outro para fazer. Se você não quiser ou não crer, Deus vai colocar outras pessoas exatamente no seu lugar, onde você está. Mas Ele faz. Ele faz, irmãos. Se eu for passar para você as visões que Deus já me deu, que Deus já falou comigo, irmãos, você ia se alegrar. Glória a Deus. Aleluia. Você ia se alegrar e você ia fazer o possível.
lutar com unhas e dentes para estar aqui todo domingo às 19 horas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vou passar duas. Uma delas, o Senhor falou que ia ter um grande rebanho me seguindo, me acompanhando. Ele na frente, aí vinha eu e vinha esse rebanho. E o Senhor Glória adiante. a Deus. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. Aleluia. E isso está se cumprindo, irmãos. Isso está se cumprindo. Glória a Deus, eu vejo esse cumprimento. Outra coisa, o Senhor me prometeu, não foi só uma vez, usou muitos vasos de honra, pessoas que buscam na presença de Deus, de lugares diferentes, pessoas que nem se conheciam, Verdade. pelo menos uns 3, Aleluia, Jesus. e disse que esse ministério ao qual eu tenho o prazer de estar aqui, fazer parte dele, viu? E orar por ele, fazer parte, e lutar para crescer, para que vocês aprendam alguma coisa, uma coisa boa, que vai gerar fé no teu coração, e você vai poder lutar contra os males que estão atacando a tua família, atacando os teus amigos, atacando os seus netos, seus vizinhos. O Senhor disse que falou assim para mim: enquanto você for, o recado foi esse, enquanto você for humilde, ninguém ficará doente dentro da sua congregação. Glória a Deus. Aleluia. Toma essa palavra, Amém. Amém, Senhor. pega essa palavra, porque você não vai morrer, Glória a Deus. você não vai ser destruído pelas doenças, por algum mal, seja ele crônico, seja casual, seja temporário, não importa. Eu creio na palavra de Deus, eu creio nessa determinação de Deus, e eu tenho visto isso, viu? Então creio que Deus vai realizar grandes coisas na tua vida, vai te purificar, vai te abençoar, vai te livrar, vai tirar esses males de um a um de você, da tua vida, viu?